Olá, está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29 o seguinte: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu irmão, minha irmã, esse texto fala que tudo na vida, independentemente do que seja, pode no final contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. E todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, mas nem sempre todos compreendemos qual a sua importância para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para o nosso aprendizado. Os problemas que surgem ao longo do nosso caminho são as maneiras que Deus nos desafia a sermos melhores como seus filhos e também como seres humanos, como irmãos. Tanto eu quanto você, ou o nosso vizinho, ou o nosso amigo, em algum momento, enfrentamos alguma crise na família, na vida afetiva, nos relacionamentos. Todos nós estamos sujeitos a isso. E por mais estressante que tenha sido lidar com toda essa tensão, há um lado bom junto aos tempos difíceis. Você já parou para pensar que as maiores mudanças que já aconteceram na sua vida até hoje, possivelmente ocorreram depois de uma destas situações? Ou seja, de uma situação difícil? Pois é, nos apegamos tanto à lembrança da dificuldade, da frustração e das noites em claro causadas pelos problemas que sequer enxergamos o que de bom eles nos trouxeram para o nosso comportamento e para a nossa alma. Deus usa os tempos difíceis para remover os nossos defeitos e assim nos tornarmos cada vez mais parecidos com a imagem e semelhança que Ele preparou de nós em relação a Ele. Ele está nos lapidando para que nós nos tornemos um exemplo de ser humano que Ele tanto espera. E Ele quer que saiamos por aí espalhando a bondade que Ele sempre nos ensinou. Deus espera que nós passemos pelos percalços de nossas vidas com fé e resiliência. Quando nós nos elevamos acima das situações difíceis, a nossa compreensão sobre a vida também aumenta. Por mais angustiante que possa ser a pressão que venhamos a enfrentar durante as dificuldades, elas são capazes de trazer à tona a nossa força. Os desafios mais complexos também fazem aflorar na superfície de nossa alma a beleza que estava escondida dentro de nós. Precisamos muitas vezes passar por situações difíceis. Não duvide que Deus nunca deixa de estar ao nosso lado, principalmente diante das provações. São elas que nos transformarão na pessoa magnífica que Ele quer que sejamos. Sem provações ou dificuldades, nós dificilmente mudaríamos. Nós nunca sairíamos da nossa zona de conforto e não alcançaríamos novos horizontes e conquistas para a nossa vida. Se nós estamos enfrentando situações que pareçam fora de controle, não devemos nos desesperar, mas precisamos manter a fé e nos apegarmos ao lado de Deus, porque Ele está sempre no controle de nossa vida. Ele nos ama e se importa conosco, com as nossas dores, e nunca vai nos deixar sozinhos em meio ao caos. As dificuldades não são uma punição, mas sim sacrifícios pelos quais devemos passar até alcançar a tão sonhada vitória. Amanhã tudo pode ser diferente. O tempo vai passar levando consigo as nossas dores, angústias, medos e deixar apenas a lembrança de quem éramos no passado.
Uma outra versão que precisou deixar de existir para nos tornarmos ainda mais dignos do amor de Deus. Pois é, e é compreensível que em alguns momentos da nossa trajetória nós pensemos em desistir, jogar tudo para o alto. Precisamos enfrentar diversos percalços ao longo da nossa vida e eles de fato são capazes de nos fazer muitas vezes fraquejar. Mas nesses momentos de insegurança é preciso que tenhamos, que não viremos as costas para a nossa fé e nos apeguemos ainda mais a Deus. Por maiores que sejam as dificuldades, as tribulações, é preciso que nós entendamos que Deus não dá fardos maiores do que aqueles que podemos carregar. E nem permite que fardos mais pesados que a nossa competência cheguem sobre nós. Tudo que nos acontece tem um porquê. E o seu principal objetivo é nos fazer melhores, nos fazer evoluir a cada novo desafio. Afinal de contas, os momentos de instabilidade são aqueles que nos tiram da zona de conforto e nos fazem mudar e querer ser melhores. A verdade é que sem as dificuldades não superamos os medos e as incertezas. Sem elas, não descobrimos o que precisamos melhorar e o que ainda devemos aprender, o que precisamos nos desvencilhar. Portanto, não podemos nos desesperar ou nos revoltar contra o nosso Senhor quando as coisas não estiverem saindo como planejado, ou quando nós estivermos achando que estamos passando por um momento que não merecia. Precisamos nos conscientizar de que ninguém é perfeito e se em algum momento nós nos rendemos à ilusão de achar que não merecíamos determinada aprovação, devo dizer aqui, nós estamos enganados. Nada acontece por acaso aos olhos de Deus. Ele está lapidando a nossa alma e a nossa personalidade aos poucos, através das tribulações, inclusive, pois quer que nós nos descubramos um ser humano ainda mais íntegro. Ele quer que nós descubramos qual é a nossa melhor versão. Deus nos dá as armas necessárias para passar por qualquer momento difícil e enfrentar qualquer inimigo que surgir diante de nós, ainda que seja esse coronavírus. Você é capaz de passar por mais essa provação. Basta acreditar e não abaixar a cabeça. Ore, converse com o nosso Pai. Ele jamais o deixará sozinho. Ele transmitirá a todo momento a energia de que você precisa para enfrentar mais um dia. Basta você acreditar no seu poder e na sua glória. Não há dificuldade maior que as bênçãos de nosso Senhor, não há aflição que Ele não seja capaz de solucionar. Você carrega no peito e na alma o amor de Deus, meu irmão. Você foi feito à sua imagem e semelhança, portanto, será merecedor de todas as suas dádivas, contanto que esteja aberto à sua influência, à sua vida. Você não pode duvidar dos propósitos divinos para a sua vida, mesmo quando tudo parecer perdido. Sabe por quê? Porque todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Deus guarde, proteja e sustente a sua família, seja protegida de todo mal. Um grande abraço.